Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, descansados, porque essa semana a gente tem coisinhas muito novas aí para vocês, tá? Essa semana a gente tem a nossa proposta 2 de produção de texto e a nossa aula gravada vai retomar os modelos de cartas argumentativas. Então, pega o caderninho aí, pega a caneta e anota tudo, vai ser bem importante. Vamos lá? Vamos começar? Queridas, deixa eu só puxar aqui o vídeo para esse outro lado, que eu acho que vai ficar melhor, com o meu cenário da Golden Gate. Então, vamos começar a nossa aula. Amores, na última semana, nós trabalhamos carta argumentativa, iniciamos a estrutura de carta argumentativa, então vamos relembrar alguns pontos importantes desse gênero textual aí. Gênero esse extremamente importante no nosso cotidiano, porque vem com o objetivo de quê? De argumentar em relação a uma situação vivenciada, alguma coisa que a gente leu num jornal, numa revista, numa rede social, por que não, né? Alguma situação que a gente presenciou também. Então, posso não estar envolvida, mas presenciei uma situação e eu posso construir uma carta argumentativa e encaminhar, por exemplo, para autoridades que possam resolver a situação, autoridades competentes. Então, eu posso encaminhar uma carta para um prefeito, para um deputado, para um diretor de uma empresa, para um governador, para um presidente da República. A gente só precisa estar ligado em uma coisa. A gente precisa utilizar o pronome de tratamento, a forma respeitosa, referente, correspondente a cada um desses nossos interlocutores. E se eu quiser escrever para todo mundo, a gente também tem uma carta sim, que é a carta aberta, ok? Então, eu posso utilizar até uma estrutura mais coletiva na minha carta. Tipos de cartas argumentativas. Uma carta de um político ou para um político, de um leitor de uma revista, de um jornal, ou de um grande órgão aí, né, de uma grande instituição de comunicação. Uma carta aberta dirigida a alguém, a um grupo, por exemplo, uma carta aberta ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ok? Uma carta argumentativa de consumidor, e essa carta argumentativa de consumidor, gente, pode ser para reclamar, pode ser para sugerir, pode ser para elogiar um serviço, um produto, um atendimento, ok? Por sinal, esse tipo de carta é extremamente importante que a gente saiba construir. Por quê? Porque somos consumidores de produtos, de serviços no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente saiba utilizar esse gênero textual a nosso favor. E uma carta convite, uma carta argumentativa convite, que a gente convida pessoas para participar de um determinado evento, pede para que elas participem de forma bem efetiva e argumenta a importância desse evento. Por sinal, a Unicamp já cobrou esse tipo de carta aqui, hein? Então é importante que vocês tenham noção disso. E a gente até falou desse tipo de carta na nossa última aula. Relembrando a estrutura formal aí desse gênero. A estrutura formal vai ser muito utilizada, gente, quando vocês forem fazer prova, principalmente, ok? Alguns desses tipos de carta podem ser um pouquinho mais abrangentes, um pouquinho mais flexíveis na estrutura, outros vão ser mais rígidos. Se vocês encaminharem para órgãos competentes e tudo mais, utilizem a estrutura formal, ok? Começamos aí com local e data, vocativo, e percebam que tem vírgula aqui depois do local, tem vírgula aqui depois do vocativo. É importante isso, ok? O corpo textual apresentando o motivo e o ponto de vista do autor aí, o motivo de escrever essa carta, o ponto de vista do autor em relação a esse tema. A argumentação com estratégia argumentativa que defenda o seu ponto de vista. Geralmente, a estratégia argumentativa de carta argumentativa, gente, é uma exemplificativa, é uma comparativa, ok? Pode usar algum tipo de lei? Pode.
principalmente nas cartas de reclamação. Pode fazer uso de algumas normas, como, por exemplo, de alguns artigos da Constituição Federal, regimento interno de condomínio e tudo mais? Sim, sem sombra de dúvidas. Pode usar sim. Vai ser lindo e maravilhoso isso, ok? E conclusão. Conclusão com possíveis soluções, desejos, às vezes exigência, ok? Dependendo do tipo de carta. Uma reflexão sobre a situação, desdobramentos, os possíveis desdobramentos. Caso não seja resolvido, o que esse autor da carta pode fazer, ok? Então, vai publicar na internet, vai publicar em algum jornal, revista, vai processar, vai para caminhos judiciais, a gente pode utilizar esses recursos aí dentro da carta. Um fechamento barra saudação, despedida, tá? Então, lembre-se que tudo dentro de uma carta argumentativa é feito de forma respeitosa. Esse é o grande pulo do gato, ok? Independente do tipo de carta, é uma carta extremamente respeitosa. E a assinatura. Para a prova, fiquem atentos, porque a assinatura pode ser uma assinatura de caráter não identificador do candidato. Então, podem ser as iniciais do nome, como podem ser assinaturas padronizadas. Então, sempre olhem a proposta da prova com muita atenção. E quando vocês fizerem o rascunho, confiram se o seu texto está seguindo aquilo que a proposta deseja. Se estiver seguindo, passa limpo e corre para o abraço, ok? Essa daqui foi uma proposta que nós analisamos, né, na última aula, e aqui eu analiso ela de forma mais específica. Foi uma carta argumentativa de leitor cobrada na Unicamp, ok? Então, cobrada numa prova da Unicamp, se eu não me engano, em 2015 ou foi 2017. Então, a revista Rio Pesquisa, aqui eu já fiz algumas adaptações para poder deixar o texto mais objetivo, mais coeso, porque é um gênero textual extremamente objetivo, claro, que vai direto ao assunto, ok? O artigo A Volta de um Rio que Faz Sonhar, de Lená Medeiros de Menezes, traz, em minha opinião, será que eu preciso colocar isso daí, gente? Não havia necessidade de eu colocar essa expressão aí, na minha opinião, em minha opinião. Até lembro a todos vocês que expressões como essa são expressões que tentam marcar ali o máximo a conotação da primeira pessoa e tudo mais, mas o autor da carta já vai fazer o uso da primeira pessoa logo ali no próximo parágrafo. Então, não havia necessidade de utilizar um, na minha opinião, aqui, ok? Então, sugiro que, na minha opinião, eu acho, eu penso, não são expressões muito adequadas para vocês utilizarem no texto argumentativo. Existem outras marcas linguísticas, como, por exemplo, o uso da primeira pessoa, ou situações como, em uma das minhas leituras sobre o tema, então, seja marca que você está ali, incisivo, antenado e de forma, assim, sutil, elegante dentro do texto, ok? Então, sugiro que vocês não utilizem. Traz, em minha opinião, uma discussão importantíssima para o Brasil atual, em meio a um contexto global de crises econômicas, conflitos civis e embates socioculturais, analisar o papel e o comportamento do brasileiro frente aos imigrantes que se instalaram e se instalarão, ou seja, passado e futuro aí, no país, torna-se uma discussão delicada, porém necessária. Aqui, esse trecho que está sublinhado é, de fato, a contextualização e, ao mesmo tempo, a marcação do ponto de vista do autor da carta. E aí ele vai para um segundo parágrafo, fazendo uso já de primeira pessoa, marcando ali o lugar de fala dele. Concordo plenamente com a autora sobre a falsidade do conceito de Brasil cordial. Lembrando que esse conceito de Brasil cordial apareceu lá na década de 50 com Sérgio Buarque de Holanda na obra Raízes do Brasil, ok? É bem interessante de vocês darem uma olhada, em especial no capítulo 5 dessa obra. A ideia de um Brasil acolhedor de estrangeiros se desfez ao observarmos a existência clara de discriminação do imigrante, seja ela direta, como
o preconceito quanto ao trabalho dos médicos cubanos, ou indireta, como no ciclo de desigualdade enfrentado por bolivianos e haitianos, que acabam por exercer subempregos e são privados de seus direitos públicos em condições de vida precárias. Então, percebam uma coisa, aqui ele me traz uma estratégia argumentativa exemplificativa e que foi muito falada na mídia devido ao trabalho dos médicos cubanos que acabaram fazendo trabalho nos interiores aí do Brasil e dos bolivianos e haitianos quando sofreram os impactos políticos, sociais e naturais, no caso do Haiti isso também ficou muito evidente, e que o Brasil acabou recebendo, vou colocar assim, entre aspas, recebendo esses migrantes aí com trabalhos de subempregos, com salários até muito baixos, muito, muito, muito baixos. Depois, continuamos aqui no nosso textinho. Então, olha uma marcação aí de coesão sequencial. Então, arrisco a dizer que a ideia de um Brasil cordial retoma o que a Lenar Medeiros colocou no artigo, é ilusória e se junta a demais mitos, como o da democracia racial. Aqui vem uma construção comparativa desses dois conceitos, que esculpem o Brasil liberal, pacífico e acolhedor, procurando esconder do cenário internacional o quão observador e preconceituoso nosso país é. A desmistificação é necessária, é necessidade urgente para que possamos refletir e responder às perguntas do final do artigo de maneira correta e humana, afastando discriminações negativas e xenofobia. E o primeiro passo, com certeza, foi dado com a publicação de A Volta de um Rio que Faz Sonhar, que é o artigo da Lenar Medeiros. Então, aqui ele já vem retomando ao artigo, parabenizando as pessoas envolvidas aí, por isso que ele usa esse com admiração, e assina como A.L. Perdão, A.L. Nossa, juntei tudo agora. Então, é interessantíssimo como esse candidato construiu essa redação aí. Então, ele trouxe ainda uma marcação de estratégia argumentativa comparativa com esse democracia racial, ele trouxe elementos exemplificativos com o caso dos bolivianos, dos haitianos e dos médicos cubanos que aqui estiveram no Brasil, e ao mesmo tempo ele ratificou, confirmou a ideia da Lenar Medeiros, ok? Depois, gente, nós colocamos para vocês na última aula essa análise argumentativa de carta convite, e aí alguns pontos aí eu quero que a gente perceba em relação a essa carta, porque essa carta tem elementos de concisão que precisam ser trabalhados, a objetividade dessa carta não ficou tão clara. Ah, mas foi uma carta acima da média na pontuação da Unicamp? Sim, sem sombra de dúvidas, foi uma carta da proposta de 2015, mas ela poderia ser mais objetiva, ela poderia ser mais direta aí. Eita, fui demais? Volta. Então, aqui, Campinas, 11 de janeiro de 2015. Galerinha, primeiro ponto, nomes de meses não precisam estar em letra maiúscula, tá? Então, primeiro ponto aí, tira essa letra maiúscula do janeiro. Prezados pais, alunos, professores, gestores e funcionários da escola, vírgula, porque todo vocativo fecha com vírgula, ok? Então, é outro pontinho que precisa ser repensado nessa carta. Acreditamos que seja do conhecimento de todos vocês a ocorrência de um grande número de incidentes de violência em nossa escola. Após percebermos um aumento constante no número dessas ocorrências e pouca reflexão e elaboração de estratégias por parte da comunidade escolar para solucionar os problemas, olha o tanto que isso daqui poderia ser reduzido. Após percebermos isso, e também a pouca resolução dos problemas acerca dessa situação, nós, alunos de variadas séries, nos reunimos em grupo e desejamos convidá-los a se reunir conosco para debatermos o assunto e pensarmos em possíveis soluções. Então, aqui o próximo parágrafo já deveria vir com o quê?
com convite direto, já que eles falaram aí que querem a participação da comunidade escolar para resolver isso. Então, a data, o horário, o que vai acontecer, poderia já vir aí, ok? A participação de todos vocês nessa reunião, e aí a participação de todos vocês nessa reunião poderia vir como um último parágrafo para trazer o quê? Uma conclusão reflexiva, uma conclusão sem um apelo da consciência, no apelo emocional dos nossos leitores aí, ok? Então, a participação de todos vocês nessa reunião é de extrema importância para que consigamos contemplar a opinião dos mais variados grupos, ao mesmo tempo em que será possível dialogar sobre os acontecimentos. Procurando fontes, amores, iniciar oração, iniciar período com gerúndio não é legal, não é uma construção adequada. Quem está procurando fontes aí já perdeu o referente, porque estava falando de participação. Então, assim, o ideal era que este parágrafo todo estivesse como um parágrafo de conclusão e que o trecho de convite com o ginásio esportivo da escola, que está lá no finzinho, deveria aparecer aqui, já que eles já citaram que vão fazer um convite aí, ok? Então, esse procurando fontes aqui seria como uma construção argumentativa. E essa construção argumentativa poderia começar com após buscarmos fontes de pesquisa acerca de resolução de problemas em um ambiente escolar, encontramos a matéria Conversar para Resolver Conflitos, presente no site Gestão Escolar, e nos adequamos ou buscamos ou vamos adaptar esse contexto para a resolução de problemas na nossa escola. Por isso, convidamos todos vocês para o evento. Seria uma possibilidade. Um evento de uma reunião com toda a comunidade escolar envolvida no ginásio esportivo da escola no dia 16 de fevereiro, às 20 horas, para debatermos as possíveis soluções pacíficas para resolver os conflitos de violência por meio do diálogo, a fim de que se reduza ou, quem sabe, se extingua as situações de violência que permeiam o contexto atual da nossa escola. Então, eu poderia ser muito mais objetiva nisso daí. Aí, no finzinho, até essas medidas contribuirão para a melhoria das relações interpessoais, para o rendimento dos alunos, para a construção da inteligência emocional de todos os envolvidos. Aguardamos a participação de todos vocês, atenciosamente, grupo de alunos da escola. E findaria essa carta argumentativa com muito mais objetividade. Carta aberta, amores, atenção a esse tipo de carta aí. Geralmente é uma carta que envolve engajamento coletivo. Então, uma situação específica que demonstra que o autor da carta tem um olhar de engajamento coletivo, às vezes político, econômico, social, e que ele deseja que os leitores da carta como um todo, assim, apoiem a causa que ele está expondo ali. Então, de acordo com o suporte de publicação, pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser uma rede social, um blog, pode ter a sua estrutura formal flexibilizada, em especial nos seguintes elementos: local e data, porque aí já vai estar no jornal, por exemplo, qual é o local, qual é a data de publicação, às vezes até a hora, porque se o jornal for divulgado no site do jornal, aparece a hora de publicação. A assinatura pode ser modificada, aparecer aí abaixo de um possível título, que muitas vezes o jornal pega um fragmento do texto e coloca como título, ou o destinatário, ele coloca como título, coloca grandão, carta aberta à comunidade surda do Distrito Federal. Então, coloca isso grandão como um título, ok? Por quê? Porque ele quer chamar a atenção do público que faz parte
dessa comunidade. Então, esse improviso do título, às vezes é a quem dirige ou a um fragmento da carta. Então, um fragmento da carta aí com uma frase de efeito importante que estava na carta. Por fim, como é um texto público, visa que o leitor apoie o ponto de vista do autor da carta argumentativa aberta. Então, alguns jornais colocam, inclusive, um box falando assim, você assinaria essa carta? Para você clicar em sim ou não, para essa carta ganhar mais notoriedade. Porque na hora que você abre essa carta, aparece ali, 5.000 pessoas assinaram, 5.000 pessoas apoiam essa ideia, e aí você fala, nossa, peraí, deixa eu ver aqui o que tem. 110.000 pessoas já assinaram, e às vezes aparece até o nome de pessoas que você conhece. Aquela história do algoritmo aí mostrando as pessoas com quem você interage, aquilo que você mais lê. Então, lembre-se que isso já foi tema, inclusive, do Enem, tá? Queridos, um modelinho aqui de carta argumentativa aberta. Essa também está lá nas provas da Unicamp, na prova de 2014, ok? Belo Horizonte, 10 de novembro de 2013, novamente, novembro aí, nome de mês, pode vir em letra minúscula. Por sinal, no Manual da Presidência da República, Manual de Redação Oficial da Presidência da República, nome de mês vem com letra minúscula. Carta aberta à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, qual é o meu destinatário? O prefeito, ok? Então, ele colocou de forma generalizada aí para ver quem pode resolver a situação. Venho, por meio desta carta, apresentar reivindicações da Associação de Moradores de Belo Horizonte concernentes à mobilidade em nossa cidade. Já está deixando claro qual é o assunto, o tema da carta aí. A mobilidade urbana dos belo-horizontinos, ok? Por isso, o prefeito de Belo Horizonte. Diante de congestionamentos cada vez maiores, do atraso provocado pelo trânsito de veículos em horários de ápice e do consequente estresse que acomete os belo-horizontinos diariamente, quando precisam se locomover, nossa associação se comprometeu a estudar as principais causas e elaborar as melhores propostas para a melhoria da mobilidade em nossa cidade. Perceba que ele deu contexto, falou de atraso, de congestionamento e de estresse, e falou, nossa associação, se comprometeu a pensar em soluções, então é uma carta aberta com vistas a soluções a diminuir todos esses efeitos da mobilidade urbana, ok? Chegamos, portanto, esse portanto deveria vir entre vírgulas, à conclusão de que o principal problema do trânsito de Belo Horizonte é a dimensão exorbitante de sua frota de veículos, quando analisa-se o que essa posição aí do pronome, gente, deveria vir antes do verbo, porque o quando aí, como uma marcação conjuntiva, puxa o nosso pronome para perto dele. Quando se analisa, ok? Então, colocação pronominal aí. Quando se analisa o que a infraestrutura da cidade é capaz de suportar. Com base nisso, criamos propostas de intervenção que visam reduzir a frota de automóveis, dinamizar a locomoção urbana e aumentar a qualidade de vida dos habitantes. Galera, nem toda carta argumentativa é com uma proposta de solução. Às vezes, uma carta argumentativa aberta é com a ideia de demonstrar um problema e exigir das autoridades competentes que tomem as devidas atitudes. Então, cada uma tem um propósito distinto. Nessa daqui, é o propósito de sugerir, porque eles tinham se colocado à disposição em pensar em propostas de melhoria da mobilidade urbana. E eles perceberam que o maior problema era a quantidade de frota aí, né, a intensa frota e a infraestrutura da cidade. O problema estava exatamente nisso. Então, o que eles vieram aí foi com duas propostas para poder minimizar esse estresse, esse congestionamento, esse atraso que os belo-horizontinos acabam tendo aí devido a
a esse horário de ápice com grandes congestionamentos. A primeira proposta se refere à implantação de um pedágio urbano, que está em voga em Londres, olha a comparação aí, desde 2003, e se mostrou muito bem sucedido. Em Londres funcionou, será que no Brasil, em especial em Belo Horizonte, funcionaria? Eles estão sugerindo, que sabe, é uma possibilidade. Esse pedágio consiste em uma tarifa cobrada em diversos pontos da cidade para motoristas de automóveis. O efeito imediato dessa proposta é o desencorajamento do uso de automóveis pelos cidadãos. Além disso, o dinheiro dos pedágios torna-se um fundo para investimento em transporte público. Então, não é só tirar o dinheiro, é o dinheiro para vias de melhoria do transporte público e, consequentemente, as pessoas vão utilizar menos os seus veículos particulares. Por sinal, vou fazer um adendo aí. É uma sugestão que o governador atual do Distrito Federal está pensando em implementar aqui no DF, em especial nos lugares em que muitas pessoas estacionam de modo equivocado, ok? Então, só para poder dar um outro comparativo aí. A segunda proposta relaciona-se justamente ao transporte público. Sugere-se a ampliação da frota e das linhas de ônibus, além da criação de ciclovias por toda a cidade. Percebam que isso daqui é a longo prazo, ok? Paralelamente a isso, convém implantar o serviço de aluguel de bicicletas públicas. Sucesso na França. Outro elemento comparativo, e que daria para poder comparar com o Rio de Janeiro, que já está fazendo isso, ok? Com essas propostas, esperamos uma melhoria significativa na mobilidade em Belo Horizonte. Portanto, exortamos a Prefeitura que elas sejam postas em prática. Atenciosamente, TMG, ok? Então, uma carta argumentativa aberta bem interessante, muito bem estruturada, com pouquíssimos desvios aí, tá? Queridos, vamos lá, vamos seguir. Agora vem a nossa carta argumentativa de consumidor com fins de reclamação. Então, a gente colocou aqui já de cara carta argumentativa de reclamação, mas ela é uma carta de consumidor com vistas à reclamação, ok? É um tipo de carta extremamente presente no cotidiano das pessoas e muito solicitada em provas de vestibulares, tá, gente? Então, é importante vocês ficarem ligados aí. Utiliza a estrutura formal do gênero carta argumentativa e, por vezes, é um consumidor que apresenta uma situação, problema acerca de um produto, de um atendimento, de um serviço prestado, sabe? Aquela história de você solicitou uma limpeza de um polimento e a limpeza de um carro e não ficou bacana. Você pode construir uma carta argumentativa de reclamação. E aí é importante que vocês anotem esse ponto aí, galerinha, porque esses dois últimos pontos aqui são fundamentais para esse gênero textual. É encaminhada a alguém ou a um departamento que possa resolver a situação. Então, geralmente o serviço de atendimento ao consumidor, outras vezes é o fale conosco de uma empresa, de uma instituição pública, de uma instituição particular, ok? É a ouvidoria. Então, existem vários nomes aí. Fiquem atentos aos sites, fiquem atentos aos locais onde vocês possam fazer essas reclamações. Vamos lá! Qual a diferença de uma carta de consumidor de reclamação e uma de solicitação? Fiquem atentos a isso, porque isso já foi questão de prova. Inclusive, na semana passada, eu coloquei algo parecido aí, lá na nossa atividade ao vivo, ok? Gente, a de reclamação, o autor da carta possui um problema, não possui uma solução para esse problema relatado, e por isso que ele exige uma providência de alguém ou de algum departamento para solucionar essa questão apresentada no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo já vem com a situação problema, ok? Diferente da carta de solicitação. Geralmente, o autor da carta de solicitação apresenta uma situação problema e sugere
resolução para tal situação, problema. Isso fica bem evidente no último parágrafo da carta. A sugestão de solução fica bem clara ali. Coloquei aqui para vocês uma situação, uma carta de reclamação, modelo. Brasília, 29 de julho de 2020, aos senhores diretores da empresa XXX. Não coloquei o nome da empresa aqui, né, gente? Perceba, eu não sei quem são esses diretores, o nome deles, então eu só coloquei aos diretores. Posso fazer isso sem nenhum problema. Meu primeiro parágrafo. No dia 5 de julho, efetuei a compra de um notebook marca X, configuração Z, pelo site da empresa com retirada na loja física, situada na Avenida Castro Alves, número 25, no prazo de até 3 dias úteis. Essa é a contextualização. Comprei pela internet, né, nessa história toda, mas solicitei a entrega em uma loja física, muito comum agora, nesse período de pandemia, a gente fazer uma compra e pedir para retirar numa loja física próxima à nossa residência. No dia 9 de julho, me dirigi à loja física a fim de retirar o produto conforme instruções contidas no termo de condições da empresa. Já está citando ali as referências à normatização presente aí no contrato de compra e venda. No entanto, marcação aí de coesão, no setor de atendimento ao cliente, fui informada pelo funcionário João da Silva que não havia nenhum pedido de compra em meu nome. Olha o problema grifado aí. Procurei o gerente da loja, José da Silva, informei toda a situação e mostrei os comprovantes de compra e pagamento. Contudo, até o momento, até o momento é a gente olhar aqui a data de escrita da carta. 29 de julho, ele comprou, dia 5 de julho, dia 9 estava dentro do prazo e dentro desse contexto, quando ele escreve a carta, esse até o momento, ninguém resolveu nada, nem o gerente da loja. O senhor José da Silva não sinalizou nenhuma solução para a situação de entrega do notebook comprado. Então, a gente tem um consumidor aí em frangalhos, ok? O atraso na resolução dessa situação tem ocasionado vários transtornos em meu cotidiano. Olha que ele vem aqui agora para o apelo e para a construção daquilo que seria o dano moral e material que ele está sofrendo devido à não entrega desse produto. Posto que, devido ao trabalho remoto, tal produto, o notebook, se faz primordial para o desenvolvimento das minhas atividades profissionais. Assim, peço que tome as medidas cabíveis de modo célere, de modo rápido, intenso. Caso contrário, caso isso não ocorra, tomarei as providências judiciais necessárias para a resolução da questão. Então, ele já coloca um desdobramento. Atenciosamente, consumidor lesado. Gente, nesse período de pandemia, putz, quem não passou por isso, né? Vamos pensar desse modo. E aqui ele colocou um adendo. Em anexo, cópias digitalizadas do comprovante de compra e do recibo de pagamento. Então, olha que interessante, ele vem com toda a documentação, aquilo que é exigido, por exemplo, pelo PROCON. E ele deixa claro aí o tanto que ele está sendo lesado, ok? Queridos, fiquem atentos a esse tipo aí de carta, porque é a carta da nossa proposta 2. Beijo grande para vocês, bons estudos, boa semana e aproveitem aí esse gênero textual para vocês colocarem ele em vigor no cotidiano de vocês, tá bom? Beijo imenso!